Fala pessoal do canal, Diego falando para mais um vídeo aqui no Delphi Creative. E agora que a gente já tem aqui o nosso filtro funcionando, filtrando os dados lá do nosso FD Query, do nosso banco de dados, a gente vai começar a exibir aqui na nossa tela as informações que ele localizar lá no banco. Então, se está gostando desse conteúdo e não é inscrito no canal, se inscreve no canal para dar aquela força e curte os vídeos aí. Então, para começar aqui, eu já tenho um filtro aqui que busca lá nos meus dados, no meu banco de dados, e está retornando aqui a quantidade de registros. O que eu quero agora é exibir esses registros aqui, logo abaixo do nosso filtro. Para isso que eu vou fazer, vou vir aqui na nossa classe aqui, no FlexView, e vou criar um novo método. Um método ali para construir a nossa lista. Vou ler OK, Ctrl Shift C. E o que eu vou fazer aqui agora? Para começar a exibir aqui as minhas informações, eu vou precisar aqui ter uma variável aqui, um objeto FlexBuilder. Então, eu vou vir aqui, FlexBuilder. E para instanciar e trabalhar com esse objeto aqui, eu vou passar para ele aqui as informações que eu estou passando aqui para a minha procedure, que é um componente aqui e um VertScrollBox. Então, só com isso daqui, eu vou estar criando ali um FlexBuilder para utilizar. E só para ver isso funcionando, eu também posso vir aqui, ó, e fazer um fxbuilder.add title e colocar um títulozinho aqui. Lista de movimentos. Só para a gente começar a ver acontecer alguma coisa. Por enquanto, do jeito que eu estou trabalhando aqui, eu não vou precisar acessar esse FlexBuilder diretamente. Então, vou dar um free nele aqui. E agora, o que eu faço? Venho aqui no meu método consultar contas. E depois que eu fizer tudo isso daqui, eu não vou mais mostrar aqui a mensagem de quantidade de registros. E eu vou passar para ele aqui e eu vou chamar aqui o meu método build. Meu build list aqui, ó, ele espera receber um componente. Então vai ser meu frm main. Aqui eu vou receber um VertScrollBox. O VertScrollBox também está lá dentro do meu fr main. Então ponto vs builist. E também aqui vou ter que passar para ele a minha query. A minha query é o meu tab parcelas. Então, se eu executar isso aqui agora, eu já exibo aqui o meu título que eu estou criando. Para continuar aqui agora, então eu preciso criar os meus componentes aqui. Eu quero criar aqui os títulos das minhas colunas. Então, vou vir aqui. Então, como eu estou usando aqui para criar os meus componentes um VertScrollBox, se eu tentar criar os meus títulos aqui no VertScrollBox, eles vão ficar todos empilhados ali. Então, primeiro eu vou criar aqui dentro do meu VertScrollBox, eu vou criar aqui um layout para eu estar construindo esses componentes ali do meu cabeçalho. E para criar o meu componente aqui, então agora que eu já tenho a minha variável aqui para utilizar o Flow Layout, eu vou estar criando esse componente aqui para eu criar os meus componentes dentro dele. Então quem vai ficar empilhado aqui no meu VertScrollBox vão ser os meus layouts. Então, para eu estar construindo agora os meus títulos ali das minhas colunas nesse FlexBuilder, eu tenho que falar para ele aqui, ó, o meu FlexBuilder, in parent, que agora tudo que eu começar a construir depois disso vai cair nesse componente aqui. E como eu crio ali as descrições ali, os meus cabeçalhos? Então, eu vou vir aqui, ó, fx
builder.add text box, e eu quero criar ali, por exemplo, o primeiro campo vai ser a descrição. Quero passar para ela aqui uma fonte, né? Vou passar. Ó, note que na minha função aqui, no meu método add_textbox, se eu passar 0, ele vai assumir o tamanho padrão da minha fonte lá, que é o que eu preciso. Então, eu só preciso passar para ele aqui o meu tamanho. Para esse campo aqui, eu quero um tamanho de 100. Então, se eu executar isso daqui, e clicar no meu botão consultar, ele trouxe aqui para mim já o campo que eu estou criando. Ele traz aqui por padrão um fundo, que é o fundo que eu uso o mesmo método ali do meu botão para fazer isso. Mas eu posso remover esse fundo passando as cores que eu quero. Então eu quero que ele aplique para mim aqui essas cores, que é o fundo branco e o textinho ali um pouco cinza. Então já vi que isso aqui funcionou para criar esse campo. Vou criar os demais. Então vou vir aqui. E esses são os campos que eu pensei aqui em iniciar a nossa tela. Então quando eu executo, e clico aqui no meu consultar, eu já trago agora aqui, ó, os meus cabeçalhos aqui das minhas colunas. Então agora resta o quê? Eu criar os meus campos aqui embaixo, de acordo com o que tiver no meu FDQuery. E para fazer isso, praticamente vai ser o que a gente já fez aqui, ó. A gente só vai ter que criar esses text box aqui. Vou ter que criar de novo outro layout e mudar o parent aqui toda vez que eu for criar um novo componente. Então, para mim, já é interessante criar um método aqui que faça isso daqui, para eu não ficar duplicando esse código. Então, vou criar um método aqui. Para criar aqui o meu flow layout. Essa função retorna para mim um flow layout. Então, Ctrl Shift C. E para retornar o meu flow layout, eu crio ele aqui e o meu result é o meu flow layout. Então, vou voltar aqui agora para o meu build list. Então, agora eu não preciso mais de tudo isso daqui. Posso simplesmente vir aqui e dar um Create Layout e passar o tamanho que eu estava utilizando ali, que vai ser a altura desse Flow Layout. Então aqui, antes de criar os meus novos campos, os meus dados mesmo, eu vou passar para ele aqui o novo parent. Vou criar um novo layout e vou passar aqui como novo parent. E para construir aqui os meus campos, ó, vou copiar isso daqui só para ficar mais fácil. E o que eu quero aqui, agora em vez de exibir aqui o texto descrição, eu quero exibir aqui, ó, o meu tab parcelas ponto fields. Eu vou usar o fields por quê? Porque eu já tenho umas constantes aqui para eu saber qual posição é de cada campo. Então, se eu entrar aqui no meu database script, nota que eu já tenho aqui, ó, o índice das colunas que eu quero utilizar. Então, é esse índice que eu vou usar, essas constantes que eu vou utilizar. Vou voltar aqui. Então, aqui vai ser o meu IDX descrição ponto as string.
E eu tenho que fazer isso daqui para os meus outros campos. Os outros campos vão ficar dessa maneira. Então agora, quando eu exibir aqui os meus dados, agora sim, quando eu consultar aqui, ó, nota que ele já trouxe para mim, ele trouxe invertido aqui, porque o que acontece? Como eu estou criando todos os meus componentes ali alinhados ao topo, o próximo componente que ele cria, ele já cria alinhado ao topo e já vem com uma posição ali no eixo Y e acaba colocando ele em primeiro. Então eu já posso resolver isso daqui passando um valor um pouco alto aqui para o meu eixo Y. Então eu vou passar aqui, ó, result ponto position ponto y e vou passar aqui para ele, ó, uns 10.000. Vou testar. Agora sim, a descrição ficou aqui em cima e o conteúdo ficou embaixo. Nesse caso, a nossa consulta só executou, só mostrou uma informação, porque ela também já está retornando só uma informação. Só que a gente precisa, então, é colocar ela dentro de um laço aqui para fazer isso, quando tiver mais de um registro. Então, eu vou vir aqui e vou percorrer aqui o meu parâmetro aqui, que é a minha query. Então, vou vir aqui, o meu AFDQuery. Vou posicionar ele sempre aqui no primeiro registro. E vou fazer um while aqui. Enquanto não chegar aqui no final, eu quero ir criando aqui meus componentes. Então, begin, end. Vou alinhar aqui. Então, agora, se eu filtrar um período maior ali, ele já tem que exibir para mim todos os meus componentes, todos os meus registros. Vou selecionar um período maior aqui, ó. Mandar ele consultar. Tá fazendo ali a consulta. Ah, faltou uma coisa aqui, ó. Ele está preso num loop infinito porque eu não dei o next. Ponto next. O que eu vou fazer aqui também, antes de percorrer aqui, antes de criar todos os meus componentes aqui, eu vou fazer o seguinte. Vou já aqui no meu início, vou dar um begin update no meu vert scroll box e vou dar um end update aqui no final. Então agora quando eu criar, consultar, ele trouxe só uma informação, porque nesse período só tem um registro. Se eu mudar aqui, ele trouxe aqui para mim todas as informações que eu queria, porém o que? Ele precisa ir limpando o que já tiver no meu vert scroll box. Ó, ficou duas listas de movimentos e ainda está escrito errado aqui. E aí ele ainda não limpou meu componente.
Vou vir aqui, ó, lista de movimentos. E antes aqui de qualquer coisa, eu vou limpar o que tiver no meu Vert Scroll Box. Para eu limpar aqui o que eu tenho no meu Vert Scroll Box, eu posso usar aqui o meu Flex Utils .clear componentes e passar aqui o componente que eu quero limpar, que é o meu Vert Scroll Box. Vou fazer com um registro só, então agora quando eu selecionar um período maior, ele tem que limpar antes de criar tudo isso daqui. Ok? Então funcionou agora aqui para mim e trouxe as informações que eu tenho nesse período aqui. Uma coisa que tá ruim de ver aqui é quem são esses campos aqui. Então eu posso fazer o quê? Adicionar umas cores ali para ficar visualmente melhor essa parte. Então eu posso vir aqui, ó, aplicar uma cor para os meus componentes. Se eu aplicar fora aqui, ele já vai funcionar. Não preciso ficar fazendo isso toda hora ali dentro do meu laço. Então aqui, ele já vai dar uma outra cara para a gente. Quando a gente filtrar. Agora, ó, ele traz um fundo aqui para a gente e os componentes separados mais fácil aqui, facilitando para a gente a visualização. Então, para esse vídeo, eu só vou fazer mais uma pequena alteração aqui, que é o quê? Deixa eu parar aqui a aplicação. Nota que os mesmos parâmetros que eu estou usando de tamanho aqui, eu estou usando de tamanho aqui. Só que se eu quiser aumentar o tamanho aqui do meu campo de descrição, eu vou ter que aumentar em dois lugares. Então eu posso criar aqui umas constantes para eu tratar isso daqui. Então vou vir aqui, já tenho aqui uma declaração de constantes, vou passar as que eu quero aqui, ó, que são os tamanhos das minhas colunas. E agora eu passo esses valores lá para os meus componentes, para os meus campos. Então aqui a descrição vai ser a minha constante descrição. Aqui vai ser a minha constante status. E os demais, para não perder tempo, já está aqui pronto. A mesma coisa eu vou fazer aqui para os meus campos de baixo, que eu também já tenho pronto. E vou utilizar aqui. Então agora se eu quiser alterar, por exemplo, aqui o tamanho da minha descrição para 200, eu só mudo em um lugar. Então agora, ó, meu campo de descrição ficou com um tamanho maior. Vou filtrar aqui um período maior também. E agora eu já trago todas as minhas informações aqui. Então, para esse vídeo é isso. No próximo vídeo a gente vai adicionar uns botões aqui para editar esses registros, para excluir. Mas se está gostando do conteúdo, não esquece, deixa aquela curtida e se inscreve no canal se não for inscrito. Valeu, até!